Fala, meu prezado! Sejam muito bem-vindos ao podcast da Rodobens, onde a gente traz diversos temas para falar da nossa vida e da sua vida também. Antes da gente começar o nosso assunto, já se inscreve no nosso canal para não perder nenhum vídeo. Você sabia que a Rodobens agora é Great Place to Work? É um selo que recebemos recentemente e só coroa a força da nossa empresa e a capacidade dos nossos colaboradores, né, para criar um ambiente saudável, divertido, leve, como é. Perfeito, Edu. E acho que então, para começar o nosso tema de hoje a gente traz um tema que, assim, eu sou uma grande aprendiz e estou sempre buscando novo conhecimento, que é a comunicação. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Guilherme. Vou ler um pouquinho do currículo dele. Ele é palestrante internacional, TEDx Speaker e mentor de oratória, ajudando milhares de pessoas a se posicionar melhor. Perfeito, porque falar é uma coisa, né? E ser entendido, ser levado a sério é outra. Seja muito bem-vindo, Guilherme Constâncio. Muito bom, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui para falar sobre esse assunto que é tão importante, que é a comunicação. Eu que sou, inclusive, um fã da Rodobens, sou não só uma pessoa que acompanha a trajetória, conterrâneo, mas também sou fornecedor, sou treinador de cursos de comunicação aqui da Universidade Rodobens. A Rodobens é uma empresa incrível que investe o tanto que é necessário nos seus colaboradores. E a comunicação, de fato, é uma ferramenta, eu sempre digo isso. Comunicação é uma ferramenta para criar oportunidades. E quando eu paro para me tornar, ao menos tentar ser um especialista em oratória, em comunicação, nada mais é do que com o objetivo de ajudar as pessoas a dominarem essa ferramenta, que pode ser dominada, para que essas pessoas possam prosperar, criar oportunidades, tanto dentro quanto fora de empresas. Então, obrigado, espero que seja um podcast muito proveitoso, que vocês possam sair daqui com muitos conhecimentos sobre comunicação. Então, Guilherme, acho que para começar então o nosso podcast, a gente tem uma pergunta, acho que é uma pergunta geral de muitas pessoas. O nervosismo, ele realmente atrapalha o falar em público? Muito bom, ótima pergunta. Acredito que todos nós aqui temos uma história para contar em relação a se sentir nervoso, ansioso, com medo, ou enfim, qualquer sintoma que antecede o falar em público, se expor. Eu sempre conto uma história que eu mesmo vivi em relação a isso, né? Eu, apesar de talvez ser um pouco impressionante para alguns, para mim não é nada, mas para alguns eu era muito, mas muito tímido quando eu comecei a minha vida, se eu pudesse dizer assim. Desde que eu me lembro por gente, eu sempre fui aquela criança mais quietinha, aquela criança mais ouvinte, talvez. E aí cresci e me tornei um jovem, um adolescente que tinha medo de toda a ocasião que significaria ter que se expor. E aí eu comecei a perceber que esses sintomas e esses momentos em que eu tinha medo, esse nervosismo de ter que falar com as pessoas, eu percebi que isso começou a me prejudicar. Então, quando a gente para entender o nervosismo ou o medo, a gente fala de algo chamado prejuízos sociais. Muito simples de entender. Pensa, sociais. Pô, então a gente socializa com as pessoas, ok. Se a gente tem medo de se comunicar, se a gente tem nervosismo em algumas situações que nos atrapalham de alguma forma ficar em exposição, a gente tem prejuízo nas nossas relações. E aí eu tenho tanto a minha história para exemplificar e além dessa história eu vou trazer uma breve reflexão que vocês vão gostar muito. Então, minha história. Eu, quando comecei a perceber esses prejuízos, eu decidi participar de algo inusitado que se chama Campeonato de Palestras. Então, nossa, que desafiador, né? Para uma pessoa nervosa que tem totalmente que se expor, né? Basicamente era a decisão ali do ou tudo ou nada. Ou eu me livro disso e chega, ou eu me dou mal mesmo, desmaio no palco e nunca mais faço nada, né? Eu tinha 17 anos na época. Vou procurar alguma coisa que eu não tenho que falar com ninguém, né? Eu acho que eu tô precisando disso aí. Tô precisando desse aí. Hoje eu que estudo psicologia, sou mestrando em psicologia, eu já posso dizer que é um pouco drástica essa decisão, assim. Ainda bem que eu me dei um pouco bem, assim, porque se eu me desse mal... Tem outros métodos. Tem outros métodos, muito melhores, tá? Mas enfim, estava lá naquele campeonato de palestras, que é simplesmente como qualquer esporte, né? Então tem competidores e que vençam o melhor. No caso, que vençam o melhor discurso. Então a gente tinha regras. Imagina, você tinha que falar no palco de 3 a 5 minutos. Se você falar mais ou menos, você está desclassificado.
Outro ponto, você tem que falar sobre o tema, e eram temas complexos, às vezes até envolvendo política. Imagina, para um moleque de 17 anos falando sobre isso, correlacionando com outras coisas. E, bom, e tinha outras regras no que tange ao uso da comunicação. Então, sentido de gesticulação, linguagem corporal, presença de palco. Então, veja só, a gente se sente muitas vezes nervoso para falar em público por questões básicas, no sentido de, será que vão gostar do que eu tô falando? Será que vão achar que eu sou burro? Será que, sei lá, você é visto como alguém que não tem conhecimento? Será que eu vou falar alguma coisa que vai fazer as pessoas rirem? E aí eu vou ser zoado, né, pelas pessoas? Mas num caso de um campeonato, eu sei que eu estaria sendo julgado, porque tinha jurados ali, Já certo? assumiu o risco. E aí eu me lembro que antes de subir no palco, eu tava morrendo de medo. Eu tava numa salinha, assim, separada, sabe? Cada hora ia um competidor e os outros ficavam esperando a sua vez. O que é horrível, né? Você só vê a pessoa indo e você fala, agora vai chegar a minha vez. Agora Né? é a minha vez. E aí eu, antes de subir no palco, eu pensava assim, ó, vai ter ali umas 50 pessoas, que é uma plateia, e os 4 jurados. E eu tava morrendo de medo. E aí eu, enfim, chegou minha vez, subi no palco, olhando pra baixo o tempo todo pra não tentar entender, mas eu já vi que o lugar era bem grande, tinha muito barulho. Na hora que eu subi no palco e olhei, eram 750 pessoas, Nossa senhora. 4 jurados, e eu me controlando pra não desmaiar, nem nada assim, ruim, Acho né? que até para um palestrante que já tem tempo de casa e que faz isso, 700 pessoas é bastante gente, né? Muita gente, bastante gente. E deu tudo certo. Então, assim, aconteceu. Aconteceu. Foi. Como com qualquer um aconteceria. Uhum, E aí eu trago a reflexão pra te responder, finalmente. uhum. Não esqueci da sua pergunta. Quando a gente estuda sobre nervosismo, ou ansiedade, ou medo, cada um numa proporção diferente. Só que tudo tem, digamos que uma similaridade. É algo que nos impede. Entende? É. Então, pensa, um nervosismo para falar em público pode te impedir de falar em público. Faz sentido? Faz. Vamos trazer para um contexto mais de dia a dia corporativo. Uhum. O nervosismo para falar algo numa reunião te impede de falar algo numa reunião. O nervosismo antes de gravar um vídeo, ou gravar um podcast, ou gravar qualquer coisa, te impede de realizar. Sim. E qual que é o impulso natural mais comum para quem se sente nervoso? Fugir. Passar para outro. Ah, não, deixa, outro dia eu falo. Ah, não, outro dia eu gravo. Outro dia eu faço. Fulano, né? faz você é tão bom de comunicar, Uhum. se comunicar. E é essa fuga que aumenta o nervosismo. Então, existem vários autores, em especial um professor chamado Professor Hoffman, ele é um pesquisador da área de ansiedade social, ansiedade em si, Uhum. e ele tem um livro, enfim, inúmeras pesquisas em que ele traz uma analogia do nervosismo, do medo, como um parasita. Se por um acaso você foge das ocasiões de falar em público, e de qualquer ocasião que envolva se comunicar, você alimenta esse parasita. E aí a fuga te torna um profissional em fugir. Nossa, Faz total sentido. muito sentido. Uma outra frase é assim, o seu comportamento gera o seu comportamento. Então, o comportamento de fugir gera o comportamento de fugir. É um ciclo vicioso, entende? Porque você vai naquilo que é conhecido, né? Exato. Que é o fugir. Exato. O fugir é um alívio imediato. É. Ah, nossa, me livrei. Então, esse alívio imediato te alimenta a ter vontade de ter mais alívios como esse. Uhum. E aí, como que a gente quebra esse ciclo? Entendendo que, e eu geralmente trago isso para uma pergunta, o que é real? Se eu parar para pensar que subir num palco, a única realidade palpável, que eu sei que vai acontecer, é subir num palco e usar minha voz, e não ser apedrejado, alguém vai levantar e vai falar que eu tô errado. Todos os nossos medos são irreais. Sim. Aí vão achar que eu sou burro. Como você pode provar que vão achar que você não tem conhecimento? Ah, mas não vão gostar de mim. Mas como você pode provar que estão pensando exatamente isso? Então a gente tem medo de tudo que talvez não exista e Sim. não vai existir mesmo. Entende? Se a gente toma a decisão, então, de se comunicar, de, apesar do nervosismo, se expor, o que vai acontecer é que esse comportamento gera o comportamento. Então, uma vez que eu me exponho, na segunda vez vai ser um pouco mais fácil, na terceira um pouco mais fácil. Sim. E conforme eu faço isso recorrentemente, como por exemplo ir na academia, caminhar e outros tipos de hábitos, isso vai me tornando profissional em fazer aquilo, melhor em fazer aquilo, ou confortável em fazer aquilo. Então, voltando ao nervosismo. O nervosismo pode impedir a gente de falar em público se a gente decidir fugir. Agora, se a gente decidir por fazer apesar do nervosismo, que seria talvez a autoconfiança, a gente vai, no caso, tirar esse parasita
e alimentar a coragem de se expor, que no fim vai nos levar a muito mais resultado na vida. Isso eu tenho Sim, certeza. com certeza. Acho que tem uma frase que eu adoro, na verdade, e na hora que você estava falando, estava fazendo total sentido na minha cabeça, que é: somos aquilo que fazemos repetidamente, né? Perfeito. E aí, inclusive, excelência não é um fato, é um ato, né? Se você repetir, se você buscar a excelência sempre, você vai se tornar excelência. Você vai se tornar excelente, né? Exato. E eu acho que aí, aproveitando o gancho sobre nervosismo, né? Muita gente, por estar nervoso, acaba falando muito rápido e se embananando no que está querendo dizer. Você tem alguma dica? E aí, assim, é até bom pra gente Pra aqui. gente, Não se né? atropelar, tenta até ficar, deixa eu terminar de falar, não vai falando. Isso. Mas assim, tem uma dica pra gente não se embananar, pra falar mais calmo, pra falar tranquilo, que pode nos ajudar a guiar, ou uma preparação até antes de começar a falar e não sair, né? Alguma cuspindo. técnica, né? Alguma coisa técnica. assim. Olha, eu não sei se você esperava uma resposta assim, mirabolante Não tem da minha parte. aqueles, não existe. Mas é muito mais simples do que parece. No caso, é bem óbvio, assim. Para falar mais devagar, basta querer falar mais devagar. Basta falar devagar. Mas assim, eu vou explicar isso de uma maneira um pouco mais didática, vamos pensar assim. Existe um outro psicólogo, aliás, bem conhecido, bastante conhecido, que se chama Jordan Peterson. O Jordan, enfim, é um cara conhecido, enfim, fala sobre inúmeros assuntos, um deles, comunicação. E tem um recorte de uma entrevista, enfim, de uma fala dele, que ele usa exatamente uma frase que é: construa as palavras. E ele traz uma analogia para basicamente assim: imagina que você está caminhando num pântano, num rio, num lugar onde tem, enfim, pedras, e que você tem que saltar de uma pedra para outra. E que se por acaso saltar muito rápido de uma pedra para outra, você pode escorregar e cair no rio. Cair naquela lama, cair naquele lugar lá que, enfim, não vai ser tão bom. Você pode se machucar, você pode inclusive se afogar. E o mesmo cuidado que essa pessoa caminhando por esse caminho teria que ter para conseguir ir de pedra a pedra, é o mesmo cuidado que a gente tem que ter para ir de palavra a palavra. Então, construa as palavras, construa as frases, construa o discurso. Na verdade, nada mais é do que estimular conscientemente você pensar em cada O que palavra. você tá falando. Trago para um outro ponto, indo além a algo que acho que pode ser interessante falar aqui. Quando a gente fala sobre comunicação, muitas vezes me vem a pergunta, as pessoas me perguntam, o que é se comunicar bem? O que é boa comunicação? Se a gente pudesse chegar num consenso, se a gente pudesse chegar numa essência, se a gente pudesse citar aqui de uma forma talvez simples, o que é se comunicar bem? O que é essa comunicação assertiva? O que é essa comunicação eficaz? A gente poderia discutir assim, horas aqui, sobre vários adjetivos, características de uma boa comunicação. Mas a essência, pelo tudo que eu já vivi e que eu trago aqui como uma opinião mesmo, é que comunicação boa, eficaz, assertiva, é aquela em que nós comunicamos o que podemos e não o que queremos. Apesar do jogo de palavras, que parece simples, é um pouco complexo. Porque pensa assim, imagina que eu preciso pedir para você realizar uma atividade específica. Eu sou o seu líder e eu peço para você fazer uma atividade específica. Eu não conheço você direito, você acabou de entrar na minha equipe, eu não sei o seu conhecimento sobre essa atividade, mas eu falo, Du, faz essa atividade aí para mim. E vamos supor que por um acaso você não entendeu nada que eu disse, porque você não tem um conhecimento sobre algo técnico que eu te pedi para fazer. Tudo bem até aqui? Eu comuniquei o que eu queria. Eu falei do jeito que me veio à cabeça. Eu usei as palavras que me vieram à cabeça. Tudo bem até aqui? Sim. Ficou claro. Isso acontece. Só que por comunicar do jeito que eu queria, você talvez não entendeu nada. A comunicação foi eficaz? Não. Então, para comunicar o que posso, eu tenho que pensar em com quem eu estou falando. Sim. Então, já está aqui a aplicação desse conceito. Se eu penso em quem é você, qual é o seu conhecimento, te pergunto, faço algumas perguntas, começo a investigar esse seu conhecimento, quem é você. Uma vez que eu sei esse conjunto de informações, eu consigo adaptar minha comunicação a você. Então, comunicar o que pode nada mais é do que adaptação. Nada mais é do que pensar antes de falar. Então, essa regra do pode, eu chamo assim, serve tanto para ter uma comunicação boa, porque se eu me adapto ao meu público, eu sou acessível, eu chego ao meu público, eu torno entendida Sim. a minha mensagem. Só que essa regra do pode também serve para isso. Quando a gente para pensar no que a gente quer dizer
a mensagem que queremos deixar, as palavras que podemos usar, a gente está passando por um processo de ficar consciente de cada palavra, e de pedra a pedra, né? Sim. Então, talvez para falar mais devagar, que essa seria a minha resposta curta e grossa que eu dei para você agora há pouco, a gente precisa parar para pensar no que podemos falar. Quais são as melhores palavras que podemos escolher? De que maneira a gente pode construir essa comunicação? Assim, a gente não só constrói essa comunicação mais lenta, que no caso me ajuda a respirar nesse processo, ter pausas nesse processo. Tá tudo bem pausar, ficar em silêncio para pensar no que eu vou dizer. Ao mesmo tempo, para que a gente possa desenvolver essa comunicação mais lenta, mais devagar, mais compreensível, a gente também pode usar de artifícios vocais. Existe uma técnica em específico que eu ensino quando o assunto é oratória, sabe? Aquela comunicação performática e tudo Sim. mais. Eu ensino uma técnica que nós chamamos de técnica da ênfase. Para pensar. O que é uma ênfase? Uma ênfase é quando eu seleciono uma palavra e eu alongo o tempo dessa palavra. Por exemplo, eu posso dizer, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Então eu dei ênfase na palavra muito. Quando eu dou essa ênfase na palavra muito, a palavra muito, que eu usei aqui no meu exemplo, dura mais tempo. Tem até uma intensidade maior, né? E isso é bom para intensidade, para um jogo de uso da voz e tudo mais. Só que também tem esse tom do falar mais devagar. Porque, olha que engraçado, quando eu aumento o tempo daquela palavra, eu ganho tempo para pensar na próxima palavra. Nossa, é verdade. E eu também consigo nivelar o ritmo da minha comunicação. Se eu tô falando rápido demais, como eu tô falando agora, e trago uma ênfase, eu vou equilibrando o ritmo da minha comunicação, como eu acabei de fazer agora. Acho que falar rápido demais também, acho que talvez torna a fala banal, né? Então fica qualquer coisa. Agora, se você tá dando ênfase mesmo numa palavra, você tá querendo realmente dar um impacto ou construir uma narrativa aqui, né? Construir uma conversa diferente, ou que a pessoa realmente pegue justamente esse sentido que você tá querendo dar, né? Acho que as coisas ficam mais claras. E aí, até aproveitando essa parte de falar mais rápido, falar mais devagar, o nível de rapidez, né? Ou até o nível de... Eu ia falar lerdeza. A velocidade. A velocidade da fala. A velocidade da fala traz o tom de seriedade, traz o tom de, né, compromisso ou segurança, né? Então, se eu sou uma pessoa, né, que fala mais devagar, ou pessoas politicamente expostas, talvez, que tem esse tom mais devagar, ele consegue transmitir esse ar de seriedade, de segurança, de autoridade. Então, assim, a velocidade da fala em si implica nesses atributos também? Sim, corretamente. Mas tem alguns pontos além da velocidade que a gente pode tratar aqui. Quando nós falamos sobre voz, tecnicamente, para oratória, tanto para um uso de uma palestra, uma fala numa reunião, a gravação de um vídeo, esses usos corriqueiros da comunicação, a velocidade é um dos pontos. A gente também pode chamar de ritmo. Então, velocidade e ritmo é o quanto nós falamos rápido ou devagar. Além deste pilar, deste ponto, nós temos o ponto do tom. Então, o tom de voz também é algo que nós temos que ter atenção quando usamos a voz. Digamos que de uma maneira mais intencional. Então, aquela pessoa que quer prestar atenção no que está fazendo, aquela pessoa que quer melhorar a comunicação. Sim. Vai pensar no tom de voz dela. O que é o tom? O tom é o quanto eu falo mais grave, com uma voz mais grave, e quanto eu falo uma voz mais fina, mais aguda, talvez mais enérgica, eletrizante. E além do tom, nós temos então tem a velocidade, tem o tom e tem o volume. O volume de voz é o quanto eu falo baixo, dessa maneira, e o quanto eu falo alto, dessa maneira. Então temos 3 pilares aqui. Sim. A palavra-chave para uso da voz é a palavra alternância. Então, quanto mais eu alterno esses extremos, mais domínio eu mostro sobre a minha voz. Então, E o que eu tô falando também, né? Exatamente. O conteúdo. Existem pessoas que falam de maneira robótica. Então, aquelas pessoas que falam dessa maneira aqui, vão conversar com você desse jeito aqui. A gente bem o lembra tempo de todo. algumas aulas que a gente tem, né? Sim. Sempre tem um professor que mantém Se a o mesmo pessoa volume. mantém a alternância sempre num extremo, por exemplo, vou falar devagar, Dá uns com picos. um tom grave e num volume mais baixo. E eu faço isso durante 1 hora. Talvez isso não vai impor respeito. Talvez isso vai dar sono. Demais. Sim. Então, qual que é o segredo?
é falar grave dessa maneira, mas às vezes aumentar o tom de voz para algo assim mais Entender o eletrizante. contexto, né, Aham. também. E vai para um volume um volume mais alto e um volume mais baixo, quando eu quero chamar atenção para algo específico. Então, tudo isso, esses compostos legal, da voz, que legal, é que muito podem legal. impor respeito ou não. Então, o que eu daria, assim, como dica? Pensa no seu objetivo. O objetivo é impor respeito. Então, provavelmente, o seu volume vocal vai estar mais alto, a tua voz vai estar mais grave e a tua velocidade vai estar mais devagar. Gui, mas não quero só impor respeito. Nesse momento do discurso, eu quero dar um chacoalhão, motivar as pessoas. Então, você vai para um volume mais alto ainda, um tom mais agudo e uma velocidade mais rápida. Então, preciso de dinamismo. É Entendeu? legal porque, dependendo da situação, nem sempre você vai estar só falando em público. Sim. Nem todo mundo. A comunicação, ela permeia várias outras relações. Às vezes, como você trouxe, entre um funcionário e o seu patrão. Às vezes, você se comunicando no restaurante para querer pedir alguma coisa. Sim. E às vezes até você fazendo vendas, você trabalhando. No seu trabalho, você tem que... Muitas vezes hoje a gente vê que quem está vendendo alguma coisa tem que acabar se expondo e utilizar muito da internet e com vídeos e utilizar essa voz. E como você até comentou, a gente tem que fazer esse processo de educação, trazer esse público para a gente. Será que essas maneiras da gente usar a voz, o quanto isso pode gerar confiança também? Ou você entender que talvez essa pessoa, o jeito que ela fala muda a confiança que as pessoas têm em alguém? O que você entende na sua opinião? São duas respostas que eu posso te dar, mas são simples. A primeira delas é, se você força isso de uma maneira que sai da sua autenticidade, então, por exemplo, aquela pessoa que ela tem uma maneira de se portar, uma postura, uma forma de se comunicar, que sempre é aquela forma mais calma, que sempre, foi aquela maneira mais contida, inclusive até mais introvertida que seja. Talvez a gente entre nesse assunto sobre introversão daqui a pouco. Mas se a pessoa sempre foi de um jeito e do nada ela vira outra e transpareça que ela tá forçando algo, eu acredito que... Bom, eu tô falando agora como qualquer um, não como especialista em oratória, mas como um simples ouvinte. Eu sentiria algo estranho, sabe? Algum A pessoa tom de sempre foi de um jeito e do nada falsidade, tá de né? outro. É um tom forçado. É um tom caricato. Que muitas vezes a gente aprende oratória a dar uma forçada. Eu já sou um pouco contra isso. Eu valorizo a individualidade. Então, eu não forçaria muito. Mas, por um outro lado, existem pessoas que elas nunca exploraram essas técnicas em relação à voz. Então, o que eu daria como caminho seguro para um vendedor, para um líder, para qualquer um que se exponha, inclusive na internet, é reconhecer os seus limites. Então, uma vez que a gente tem contato com a técnica, uma vez que a gente absorve um conhecimento como esse que eu estou ensinando agora, a pessoa ela para e se questiona, ok, qual que é o meu limite? Então, como eu posso explorar isso da melhor maneira? Isso cai muito para o assunto de introversão que eu trouxe agora há pouco. Eu tenho muitos alunos que são mais introvertidos, são mais, digamos que mais quietos, um pouco mais... gostam de ser um pouco mais requintados, assim, no sentido de se expor naquele momento que vale a pena. Talvez um pouco com uma postura de não estar a todo momento falando. Sim. E em todo lugar. Então, só para ficar claro, quando você é uma pessoa, por exemplo, mais assim, introvertida, você não precisa se tornar extrovertido para se comunicar bem. Não há a necessidade dessa mudança radical de comunicação. É basicamente entender como você, sendo quem é na comunicação, pode ser melhor. Ponto. Uma vez que você entra em contato com a técnica. Faz sentido? Faz total sentido. Total, eu acho que talvez disso, assim, o que eu tiro disso que você falou é que comunicação em si não é exatamente falar, né? Talvez a comunicação começa quando a gente está em silêncio já, esperando o nosso momento de fala, né? Ou Também. esperando esse momento de conversa. E aí, já aproveitando esse assunto, eu queria tirar uma dúvida. Já que a comunicação começa antes mesmo da gente falar, né? Quais erros silenciosos que a gente acaba cometendo? Porque, assim, as pessoas acham que falar bem, né? Se comunicar bem é só para quem é palestrante ou quem tem um cargo, sei lá, exposto realmente. Mas não, comunicação é para todo mundo, né? Falar bem é para todo mundo. Todo mundo precisa ter uma conversa boa.
E aí a gente acaba cometendo esses erros silenciosos que ninguém fala, né? Você consegue me falar, assim, quais são esses erros que a gente tem que tomar cuidado realmente? É muito possível. Eu trouxe uma indicação de uma leitura aqui que eu acho que até pode, de alguma forma, conectar com a sua pergunta. Mas vamos falar primeiro de uma categoria de erros que eu vejo que são comuns, que são os erros de comunicação que, de alguma forma, derrubam a sua credibilidade. Imagina, você dentro de uma empresa, você como uma pessoa que tem conhecimento que tem, de alguma forma vai ter que se expor na vida, isso eu tenho certeza. Em algum momento você vai ter uma oportunidade de se expor. Você pode fugir, como a gente já deu exemplo aqui, ou enfrentar. Existem alguns erros que nós cometemos quando nos comunicamos, e eu me englobo nessa, porque quantas vezes eu já cometi, e às vezes eu até cometo ainda, que são erros que derrubam essa credibilidade. Por exemplo, imagina que eu estou numa reunião e eu começo já dizendo assim, pessoal, oi, tudo bem? Vamos falar um pouquinho sobre tal assunto. É um erro não necessariamente silencioso, mas um erro sutil que a gente não Parece percebe. que não é um erro, né? É. Porque às vezes tá no discurso da pessoa. Agora mesmo. falar um pouquinho, entende? Um pouquinho. Tem gente que fala muito no Você diminutivo, né? diminui, né? Em tudo. Você se diminui. É. Então tira a tua credibilidade, porque numa ocasião para uma palestra, vamos pensar numa palestra mesmo, 50 pessoas na tua Sim. plateia, uma das primeiras vezes que você vai se comunicar, e você já começa, ó, hoje, pessoal, eu preparei aqui, vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. A plateia já se sente, mas um pouquinho, putz, eu cheguei aqui para assistir Pra ver ele algo ou ela, extraordinário, né? ou a pessoa diz, eu vou tentar hoje explicar sobre tal assunto. Sim. Pessoal, tem aqueles também que demoram, né, para começar. Então, nossa, eu queria agradecer a Dani, né, eu queria agradecer o Du, eu queria agradecer o fulano, passou meia hora, a pessoa tá Só lá tá agradecendo ainda. falando o próprio currículo. Então, muitas vezes, nós cometemos esses erros, e aqui vem, no caso, o que eu vejo como causa desses erros, a simples, singela, sutil, não tão perceptível, o hábito, poderia dizer assim, de não ser intencional na comunicação. Muitas vezes estamos vivendo o automático de se comunicar, entende? Então, a gente não pensa muito para falar, como eu disse agora há pouco. E aí é automático, vou falar um pouquinho, vou tentar explicar. E aí a pessoa, no caso, vive essa sequência de erros e problemas em relação à comunicação e nem percebe. Por isso que eu trago a intencionalidade para a comunicação. É pensar no que você está falando, no que você está fazendo e que objetivo você quer com aquilo. Se o teu objetivo é ganhar a confiança da sua plateia, mesmo que você tenha um pouquinho para falar, valorize isso. Ninguém precisa saber. Pessoal, bom dia. Hoje vamos falar o melhor sobre tal assunto. Sim. Esses são os erros que eu vejo principais que tiram a nossa credibilidade. Agora, nesse livro aqui, é um livro chamado Cultura Inovadora Humanizada na Prática, é um livro do Daniel Rodrigues, de São José do Rio Preto, conterrâneo aqui da Rodobens. O Daniel, inclusive, é meu sócio, é um empresário na área de educação. Esse livro foi um livro que foi escrito, não só por ele, mas por vários autores, e eu sou um dos autores. Esse livro fala sobre cultura dentro de empresas, fala sobre liderança, fala sobre resultados, fala sobre processos e fala sobre comunicação. Especificamente nesse livro, e eu não trouxe ele à toa, eu trouxe para recomendar, esse aqui é até o meu exemplar mesmo, olha como ele tá, tadinho, ó. Olha o tanto Várias anotações. Muitas anotações, Muito é assim que eu leio. Mas enfim, aqui eu trago um conteúdo que chama ruídos de comunicação. Enfim, essa expressão não é tão incomum, vocês já devem ter ouvido falar sobre ruídos de comunicação. E qual que foi o meu trabalho nos últimos anos, para inclusive consolidar nesse artigo, nesse capítulo? Foi entender quais são os ruídos, se a gente pudesse categorizar, quais são os ruídos mais comuns que acontecem em pessoas conversando com outras, dentro de empresas, fora de empresas. E aí a gente chegou em alguns ruídos, eu vou apresentar 2 aqui que eu vejo como os mais comuns, que são erros silenciosos ou escrachados às vezes. Um ruído, nós chamamos de ruído da ausência. O que é o ruído da ausência? É se comunicar de maneira incompleta. Ou nem se comunicar. Simplesmente assim, imagina que eu tenho uma informação e por um acaso eu precisaria passar essa informação para frente na empresa. Mas eu esqueci, ou eu passei a informação pela metade. Vamos voltar à ideia de eu te pedir alguma coisa. Imagina que eu pedi pro Du, lembra lá do pedi para ele realizar uma tarefa, né? Imagina que essa tarefa é elaborar um relatório de vendas. Então, Du, elabora um relatório de vendas para mim. E aí você me entrega esse relatório feito. E eu digo, mas você fez tudo errado, cara. Mas calma aí, quem que errou aqui? Será que foi ele? Então.
Ou será que fui eu que não expliquei? Imagina que o relatório era das Prazo, vendas produto, anuais, feito no modelo. Qual que era a informação que você queria ver, né? Eu não expliquei nada, eu não contextualizei nada. É. Eu não tive a paciência, o preparo, a intencionalidade, não me adaptei, não fiz a regra do pod. Eu simplesmente não fui intencional e não me comuniquei de maneira completa com ele. E aí, pela ausência de informação que acontece, ele fez o que ele bem... Que achou que tinha que ser. Aí a gente chega numa frase que é: onde falta informação, sobra espaço para a imaginação. Agora para pensar na vida. Quando você não comunica algo para alguém e aquela pessoa faz algo que você não desejava, será que o erro é dela? E poderia ser isso também. Ou será que o erro é seu, que não se comunicou, que não avisou, que não falou sobre? E às vezes você podia pensar, poxa, era óbvio. Mas é aquela do o óbvio precisa ser dito. Exatamente. Né? Senão você vai ser ausente na comunicação. Exato. E que fique bem claro aqui o seguinte: quando nós optamos ou esquecemos de comunicar aquilo que deveria ser comunicado de maneira correta, completa também, além de cometer um ruído, nós podemos cometer um grave problema onde quer que a gente esteja. Sim. Veja, simples, para pensar em famílias. Todos nós aqui temos uma família. Quantas vezes você já ouviu uma história da família em que uma pessoa, de alguma forma, brigou com a outra porque não falou tal coisa, porque não convidou para tal coisa, porque esqueceu de falar tal coisa? Dentro de empresas. Quantas empresas têm ruído interno numa equipe por conta da ausência de informações trocadas? Sim. Então, esse é um grave problema, é um grave ruído de comunicação dentro de empresas. Esse nome ausência é para fins didáticos, porque ruído é uma coisa só. Eu categorizei e dei esse nome para ficar mais fácil de entender. E o segundo e último ruído é o ruído da complexidade, que é praticamente o oposto disso. Vocês devem conhecer aquela pessoa que fala e fala muito. Então, assim, você já fez assim para ela, ó. Tá bom, a gente entendeu. Você já entendeu na primeira frase, a pessoa continua. E ela fala, e você não sabe. Ontem, ela me falou tal coisa. E aí já entra numa outra história. Aí continua. E, Ou então, dá uma volta enorme pra Exato. falar, Pra falar uma algo coisa. simples. isso nós podemos chamar de prolixidade, que é explicar aquilo que, de certa forma, já foi sinalizado pelo público, que já foi entendido. E eu explico 10 vezes, de maneiras diferentes, a mesma coisa. A prolixidade, então, seria o falar demais algo que já foi entendido. Ponto. Agora, a complexidade, que está no mesmo caminho, é quando eu falo até bastante, só que falo de maneira difícil, de maneira técnica. Basicamente, usar termos, siglas, palavras de outros idiomas, enfim, falar difícil, falar técnico, para aquela pessoa que não necessariamente eu sei se sabe o que eu sabe, o que eu sei, entendeu? Então, dito isso, a complexidade atrapalha um relacionamento de inúmeras formas. Tem gente que vai falar pra você assim, não entendi. E aí você vai ter que explicar. Agora tem gente que vai olhar pra sua cara e vai fazer assim, ó. Só concordar. Entendeu e deixar. nada. É. E aí como que as coisas acontecem? Como que a comunicação flui? Como que os projetos andam? Como que o resultado acontece? Não acontece. Então, essas pessoas que falam difícil, que falam de maneira técnica, ou que, no caso, não se preocupam com o público, não se adaptam ao público, ou pelo menos não caem na real, de que às vezes ela tem que repensar a maneira que ela explica, essas pessoas estão cometendo um erro na comunicação, um ruído, enfim, algo que pode ser bastante destrutivo para as relações, para qualquer organização que ela pertença. Legal, eu acho que é uma dica de etiqueta até. Dica de etiqueta da comunicação. Faz sentido. Não falar complexo, né? Não falar complexo, não ser prolixo. Eu acho que tem várias coisinhas que a gente pode... Depende do momento, né? A gente Pode falar trabalhar- complexo quando o público aguenta. Aderir. Às vezes É. você tá numa linguagem técnica, falando com pessoas tecnicamente, você Aí vai é usar os necessário. termos, Às vezes né? vocês se entendem melhor, né? Ou utilize recursos didáticos. Então, traga a palavra, a frase, o contexto complexo, Sim. mas traga uma história que exemplifique isso, traga uma metáfora, uma analogia, traga um simples ou seja. A pessoa falou uma frase em grego, não entende nada, mas Aí ela você traz um traduz. ou seja, é isso, isso e isso. Perfeito, aí É. resolveu. É isso aí. Faz total sentido. E aproveitando essas conversas, né? Eu acho que o nosso programa tem tudo a ver com comunicação, inclusive, né? O nome do programa é Fala, Meu Prezado. Sim. E a gente tem um quadro maravilhoso aqui no programa. E esse quadro chama Diz Aí, onde a gente sempre convida alguém da Rodobens ou alguém de fora, alguém que tem a ver com o que a gente está falando aqui, para fazer uma pergunta. Tá bom. E aí eu queria agora rodar a vinheta e ver a pergunta.
Oi, Guilherme, eu sou a Marcela, do time de marketing da Rodobens. E eu sei que muita gente tem boas ideias, mas não consegue se posicionar direito nas reuniões. E eu queria saber se você tem uma dica pra gente para conseguir ser ouvido melhor nesses ambientes profissionais. Diz aí. Bom, essa pergunta é excelente, porque vira e mexe, a gente precisa se expor numa reunião, Sim. falar uma ideia, expor aquilo que a gente pensou de alguma forma e defender essa ideia, às vezes até com bons argumentos. Sim. O que eu posso dizer é que a gente tem que ter um misto de assertividade, o que é perguntar o que pode, se perguntar o que pode. Então, se adaptar às pessoas na reunião. Quem está na reunião? Que conhecimento essas pessoas têm sobre essa ideia? Essa minha ideia certamente é uma ideia que pode, de alguma forma, ajudar. A gente sempre dá uma ideia como uma solução, como Sim. algo que pode contribuir. Então, essas pessoas ao meu redor, são pessoas que vão entender tecnicamente essa minha ideia? Se não vão entender, como eu posso me adaptar para essas pessoas me entenderem? Será que eu já posso trazer essa ideia em forma de uma história, em forma de um exemplo, em forma de uma analogia? Resgatar alguma coisa que já aconteceu, mostrar o resultado do que já aconteceu para dar essa ideia, no caso. Então, a assertividade aqui vem a adaptação. A outra palavra que seria a objetividade. Eu costumo dizer que ser uma pessoa objetiva, direta na comunicação, não é um sinônimo de boa comunicação, porque às vezes a gente tem que contextualizar as coisas. Nem sempre ser direto ao ponto é tão bom. Às vezes a gente tem que contextualizar para aí depois apresentar o ponto. Porém, numa reunião, muitas vezes, a gente não tem muito tempo para ficar contextualizando. Então, ser direto com essas ressalvas de uma possível contextualização, se for necessário, mas ser mais rápido na resposta ou na ideia, vai ajudar as pessoas a te ouvirem. Se você começar a explicar muito, até de uma forma a levantar a mão, às vezes interromper um raciocínio, começar a explicar demais, você pode ser visto como um pouco mais inconveniente naquele processo. Então, assertividade, objetividade e, por fim, o que eu gosto bastante de ensinar em alguns treinamentos, e eu dou bastante treinamento para empresas, inclusive a Rodobens é uma delas, eu costumo dizer que uma boa ideia, no caso uma boa solução para algo, só vai ser visto como uma boa solução mesmo, uma boa ideia, se você mostrar o contraste daquilo, que seria o problema. Então imagina o seguinte, Legal. eu nunca me legal. esqueço, vou dar um exemplo que assim, esse exemplo é tão simples e assim, eu acho que é muito bom, assim, sabe? Eu dei treinamento para uma empresa, isso faz bastante tempo, e eu estava dando treinamento para pessoas ali de uma equipe mais operacional, e aquela equipe trabalhava num local especificamente que tinha um bebedouro, e o bebedouro estava quebrado. E a maioria da equipe, de certa forma, chegava aos arredores e só reclamava em relação ao bebedouro quebrado. Simples. Até que chegou um momento que uma dessas pessoas, ela refletiu sobre aquilo e parou pra pensar, eu não vou ficar só reclamando, né? Deixa eu chegar lá e falar quais problemas esse bebedouro quebrado tá gerando para nossa equipe. E aí citou também, obviamente, a insatisfação, mas citou questões de produtividade da equipe. Sim. Então, trouxe o problema. E com base nisso, trouxe a ideia, que não era necessariamente comprar um novo bebedouro, mas era comprar por meio de comprar um novo bebedouro de um outro modelo, na verdade, que não iria ter aquele prejuízo de ficar quebrando a água quente e tudo mais. Então, aquela pessoa, ela poderia já ter chegado mostrando ali qual seria o novo modelo de bebedouro para RH, sei lá, para o líder. Só que ela trouxe, antes da ideia, o contraste, ou seja, o lado ruim, o problema que estava O acontecendo. que está gerando, né? Então, antes da solução, ela apresentou qual é o problema. Quais são as consequências desse problema? O que está acontecendo ali de verdade? Com base em tudo isso, toque a minha ideia. Faz sentido isso? Vende melhor, né? Vende melhor. Isso é o que está por trás de saber vender as suas ideias. É conseguir dar esses contrastes no que você está sugerindo. Legal, perfeito. Muito legal. Todo mundo pode ser. Um comunicador. Com certeza. Isso eu acho que é muito legal porque traz essa liberdade de você, aquilo que você falou desde o começo, ser você mesmo, trazendo talvez algumas técnicas que te ajudem a passar melhor a mensagem que você quer passar. Sim. Então, a pessoa ouvir, quem que é a pessoa, qual ambiente que eu tô, não ser prolixo, né? Acho que, nossa, que aula, que aula. Eu tô aqui pensando várias coisas, como eu sou mais ouvinte, eu tô aqui pensando várias coisas que a gente pode usar no nosso dia a dia também, dentro da empresa, nas nossas outras relações. Muito obrigada, muito Que bom, obrigada fico feliz mesmo. que pude contribuir. Perfeito. Obrigado, Gui, por ter vindo, por ter dado essa aula pra gente. Acho que
eu levo comigo já muitos aprendizados aqui dessa conversa. Eu acredito que muita gente também vai levar isso para casa e levar no dia a dia, no trabalho, às vezes até nas relações pessoais. Eu acho que agrega muito. E a gente ouvir, né, talvez ser um pouco mais introvertido nesse momento para aprender e absorver todo esse conhecimento que você trouxe, eu acho que é de grande valor mesmo para o nosso dia a dia. A gente agradece você ter vindo e a gente queria saber se você tem algum recado final, alguma dica, sei lá, 5 dicas para você arrasar na 5 comunicação. dicas. É muita coisa. Uma mensagem Uma que você queira mensagem, deixar fica à vontade. pro público. Eu vou a muitos podcasts e geralmente eu falo, pelo menos tento falar algumas coisas em comum a todas essas minhas visitas, quando eu sou convidado. E uma coisa que eu não falei ainda, e eu acredito que essa pode ser uma mensagem final, é que existe um conceito que eu cunhei, assim, pensando, refletindo sobre comunicação, que é o conceito de que pessoas são oportunidades. No sentido de que, se você parar para pensar, muito do que você conquistou, ou enfim, se tornou na sua vida, talvez você deve às pessoas com as quais você se conectou. Veja, eu não estou aqui porque eu, do nada, resolvi entrar nessa sala. Vocês me convidaram. Sim. Então, eu só pude exercer o que eu estou fazendo aqui agora porque alguém me convidou, porque uma pessoa me convidou. Sim. E talvez eu conheci pessoas, vocês dois no caso, por meio de outras pessoas. Sim. Que foi por meio de outras pessoas. Então, se você para pensar na tua vida, onde você está agora, você vai chegar em inúmeros nomes. Nossa, muitos. E talvez inúmeras conexões que você fez pelo acaso. Sem querer, você conversou com alguém que mudou a tua vida. Ou que te levou a algum lugar que mudou a tua vida. E isso chega no conceito de que pessoas são oportunidades. Que talvez a pessoa com a qual nós nos relacionamos hoje, amanhã, as conversas que nós temos, os encontros que nós temos, talvez nos levem a oportunidades. Então, quanto mais você decide se comunicar, se relacionar e ter essa boa comunicação com pessoas, melhores, mais oportunidades você pode ter. Ao mesmo tempo que o contrário também é verdade. Se eu ignoro, se eu fujo das situações que eu tenho que me relacionar com pessoas, talvez piores ou menos oportunidades terei. Então, eu gosto bastante de trazer essa frase de que pessoas são oportunidades. E se você valoriza as pessoas, se você valoriza as conversas, você tem mais oportunidades. Porque no fundo, a vida é sobre isso. Sim. É sobre os encontros, as conversas e quem está do nosso lado. Impecável com a palavra. Maravilhoso. Do começo ao fim. Sim. E eu acho que com essa mensagem de que pessoas são oportunidades, a gente fica por aqui, encerra o nosso programa. Agradecemos a todo mundo que assistiu até aqui o episódio. Deixa o like, segue o nosso canal, deixa um comentário, né, pro Gui, às vezes, se você tiver alguma dúvida a mais ou querer saber um pouco mais sobre comunicação, fiquem à vontade. Muito obrigado e esperamos vocês no próximo episódio. Tchau, tchau. Até mais.